Tu vai ser. Saio. Mas não sem antes conversar, acho, com ele. Ele tem que conversar. Fofoca, né? Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 63ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador José Osório de Ávila para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Salmo 120, versículo 1 em diante. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e das línguas enganadoras. Obrigada, vereador José Osório. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 29 de setembro de 2015. Mensagem recebida do Executivo, mensagem número 109, encaminha projeto de lei número 154/2015, que altera dispositivos do anexo de metas fiscais da Lei Municipal número 7.057/2015, de 22 de junho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016. Ofício recebido de Ademir Isidoro, diretor-presidente do SAMAI, ofício 426/2015, encaminha balancete e anexos do SAMAI relativos ao mês de agosto de 2015. Ofícios recebidos do Executivo, ofício 44/2015, solicita a restituição da mensagem número 80/2015, ofício 43/2015, comunica a sanção de leis. Ofícios enviados, ofício número 141/2015, para Dieter Jansen encaminha indicações. Matéria do Legislativo, projeto de decreto número 8/2015, de autoria do vereador Jair Petri, concede título de cidadão honorário. Indicações do vereador Jair Petri, número 436/2015, instalar boca de lobo na rua Joaquim Francisco de Paula, em frente ao número 3.855, da vereadora Natália Lúcia Petri, número 435/2015, providenciar a limpeza das bocas de lobo da Rua da Paz, na Vila Lense. Indicação número 437/2015, providenciar a manutenção da Rua José Maestre, bairro Jaraguá 84. Requerimentos do vereador José Osório de Ávila, número 30/2015,
Requer que seja convidado para participar da sessão o senhor David Borba, diretor das missões da Assembleia de Deus, a fim de explanar sobre o trabalho desenvolvido pelas missões da Igreja Assembleia de Deus e sobre o projeto que institui a Semana das Missões no município de Jaraguá do Sul. Número 31/2015. Requer que seja convidado para participar da sessão plenária o senhor Sandro Tarzan, secretário das Parcerias Público-Privadas de Santa Catarina, a fim de explanar sobre as parcerias público-privadas e a criação da lei municipal. Da vereadora Natália Lúcia Petri, número 29/2015, requer que seja realizada audiência pública para propor a criação do Fundo Municipal do Esporte com a seguinte pauta: apresentação das propostas para a elaboração do projeto de lei que cria o Fundo Municipal do Esporte, Lazer e Recreação, discussão, aprovação ou possíveis alterações ao texto do projeto com a participação do público, redação final, encaminhamentos e considerações finais. Pedido de informações do vereador Jair Pedro, número 4/2015, solicita ao presidente do SAMAI, senhor Ademir Isidório, que sejam prestadas as seguintes informações e documentos. Número 1. No período de janeiro de 2015 a setembro de 2015, quais as ordens de serviço e qual tipo de serviço realizado por funcionários do SAMAI nas ruas Marcelo Barbi, Lorival Zocatelli, Adão Noroski, Francisco Pirma, Otto Maier e Esmeraldina Junks Klein, com cópias individualizadas. 2. Cópia do procedimento licitatório número 87/2011 e número 3, cópia do procedimento licitatório número 82/2012. Prestação de contas da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, período janeiro de 2015 a agosto de 2015. Orçamento da Câmara para o exercício. Orçamento inicial da Câmara para o exercício, 14.500.000. Orçamento da Câmara repassado ao Executivo, disponibilização de verba, 1.700.000. Créditos adicionais suplementares, nenhum. Orçamento atualizado para o exercício, 12.800.000 reais. Recursos devolvidos. Recursos financeiros recebidos da Prefeitura no período, 9.700.000. Recursos financeiros devolvidos para a Prefeitura no período, nenhum. Despesas, relatório gerencial, despesas. Folha de pagamento, empenhadas R$ 3.463.523,63. Liquidadas R$ 3.463.523,63. Encargos patronais sobre a folha de pagamento, empenhadas R$ 602.675,03. Liquidadas R$ 602.675,03. Serviços diversos, empenhados R$ 1.629.252,35. Liquidadas R$ 842.257,41. Material de consumo, despesas empenhadas R$ 111.328,80. Liquidados R$ 78.484,07. Diárias concedidas, as diárias empenhadas foram no valor de R$ 27.034 e liquidadas R$ 27.034. Contribuições a entidades e obrigações tributárias. Contribuições empenhadas R$ 21.775,96 e liquidadas R$ 21.775,96. Aquisição de imóveis, equipamentos, veículos e sistemas. Empenhadas, as despesas foram de R$ 21.822 e liquidadas R$ 21.822. Valor total R$ 5.877.411,77 e liquidadas
As despesas foram de R$ 5.057.572,10. Esse relatório foi assinado pelo senhor Rogério Nivaldo Winter, diretor financeiro desta Casa. Obrigada, senhor secretário. Agradecemos aos munícipes que aqui presentes prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos acompanham pela TV e internet. Agradecemos em especial o Tenente Coronel Vonk, que estará na sequência conosco aqui para explanar sobre as ações da Polícia Militar aqui de Jaraguá do Sul. Em seu nome, agradecer também os demais policiais que aqui se encontram. Está aberta a ordem do dia. Vereador Pedro Garcia. Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade, imprensa que está aqui presente. Senhora Presidente, eu peço para colocar em votação no dia de hoje o projeto 140/2015, para que os vereadores também, já consultei a maioria dos vereadores. Esse projeto é para uma readequação orçamentária das ações consignadas no orçamento da Secretaria Municipal da Educação, para atender despesas com a execução de programas de manutenção. Esse projeto ele só é uma readequação dentro da Secretaria da Educação. Ele vai ser usado para a cozinha e outros equipamentos na escola Braço Hebrão Cavalo, que é a creche, a creche Braço Hebrão Cavalo, que é a Maria Katkowski, também a reforma em prédios escolares, também para a cozinha e equipamentos da creche do condomínio Erika Modrock, que é a creche Gustavo Mateve, e outras ações da educação. Como é só um remanejamento dentro da própria Secretaria de Educação e pela urgência, eu peço para colocar em votação na data de hoje, e para os senhores depois não precisa nem discutir o projeto, que a gente já explicou. Defiro o vosso pedido, nobre vereador. Obrigado. Senhora Presidente, eu já aproveito bem rápido, que tem 1 minuto e meio ainda, só para comunicar a todos os senhores vereadores que ontem aconteceu a abertura da licitação para fazer os trabalhos de acesso às cabeceiras da ponte do Oral. A empresa vencedora foi a Infrasul, para fazer os 2 lados da ponte. O valor da licitação é de R$3 milhões e o prazo de conclusão é em 4 meses. Também é financiado pelo Badesc. A ponte, como a gente já tem falado em outras vezes, está em ritmo acelerado, sem nenhum entrave, e também deverá ser entregue dentro do prazo previsto. E a intenção é entregar a ponte e também os acessos. Então foi aberta a licitação na tarde de ontem, e a Infrasul tem 4 meses para concluir os 2 acessos. Obrigado. Continua aberta a ordem do dia. Informo que as matérias constantes da ordem do dia analisadas pelas comissões permanentes receberam pareceres favoráveis. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em votação única o projeto de lei número 140 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 140/2015, votação única. Autor executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.977/2014, de 11 de dezembro de 2014, e alterações posteriores da outras providências. São R$ 1.6.276,93 para a Secretaria Municipal de Educação para atender despesas com a execução de programas de investimentos e equipamentos, imobiliário, etc. Está em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto de lei número 140 por 9 votos favoráveis.
Temos em segunda votação o projeto de lei número 126 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 126 de 2015, segunda votação, autor José Osório de Ávila. Denomina Praça de Angelina Lon Yunkes. Está em discussão o projeto, o vereador José Osório de Ávila. Senhora Presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham na tarde de hoje, Polícia Militar que se faz presente, eu também quero registrar a presença do senhor Ademar Menegotti, que se faz presente nessa sessão na tarde de hoje. Eu quero aqui, presidente, em primeiro lugar, agradecer os nobres pares dessa casa pela primeira votação que se deu a esse projeto de lei que não era para ser esse projeto de lei, era para ser um posto de saúde naquele local, mas como foi mudado todos os direcionamentos por parte da Prefeitura Municipal e do seu prefeito municipal, então eu tomei a liberdade de nós agraciarmos a família Yunkes, com a senhora Yunkes que faleceu, a senhora de 101 anos que faleceu, dando o nome dessa praça. Assim como nós agraciamos também a família Schmidt com o nome da ponte, nosso presidente. Então, a família não pôde estar presente por compromisso, entende? Mas eu quero agradecer a essa casa, que o projeto de lei não é desse vereador, é dessa casa de lei, entende? É dessa casa que aprova. Quero agradecer a votação em primeiro lugar e agradecer também já a segunda votação que vai ser feita nessa tarde de hoje. Muito obrigado, presidente. Está em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto de lei ordinária número 126 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 132 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 132 de 2015, segunda votação, autores Jair Pedro e Eugênio José Jurasek. Denomina via pública a rua 1361 de Guilherme Menegotti. Está em discussão o projeto, o vereador Jair Pedro. Senhora Presidente, senhores vereadores, quero saudar a todos, amigos da imprensa, munícipes que acompanham, em especial o senhor Ademar Menegotti, a senhora Roseli Menegotti, e também o Flávio, um grande colaborador da empresa, e foi, sem dúvida, alguém que contribuiu e muito nesse momento de homenagem que aqui fazemos. Guilherme Menegotti. Guilherme Menegotti, nascido em 7 de dezembro de 1918, que faleceu em 23 de junho de 1999, que tem como filiação o senhor Joseph Menegotti e senhora Maria Lessman Menegotti. Guilherme Menegotti, nascido em 7 de dezembro de 1918, filho de Joseph e Maria, iniciou sua carreira trabalhando como ferreiro, com seu irmão Ervino Menegotti, que possuía uma ferraria e fabricação de carroças, foices e enxadas. Em 21 de setembro de 1946, casou-se com a senhora Érica Modrock, cujo pai era proprietário de uma indústria de chapéu de palha, e foi trabalhar com o sogro como vendedor. Na época, se dizia caixeiro viajante. Foi um dos loteadores de imóveis que hoje fazem parte do bairro Nova Brasília. Pai italiano, mãe de descendência alemã, como a grande maioria dos imigrantes, fugiram das dificuldades decorrentes da Primeira Guerra Mundial
a fome, a falta de terra fértil, de trabalho, e vieram para a América em busca de melhores condições de vida. Mas nem sempre as esperanças se concretizaram. As histórias dos imigrantes italianos e alemães perpassam a história do Brasil, das cidades brasileiras, que por eles foram construídas. Para cá, trouxeram sua história, seus costumes, a religião, pensamentos, crenças e sonhos. Guilherme Meneghetti, filho mais novo de Joseph Meneghetti, um homem de muita fé e afetividade aos filhos e netos, tocador de bandoneon, curador pelas orações e, como todo velho sábio, contava histórias que o tempo perdeu e as lembranças, por serem dolorosas, eram muito pouco reveladas. Joseph Meneghetti, pai de Guilherme Meneghetti, ficou viúvo muito cedo, sendo que sua esposa, Maria Lesman Meneghetti, faleceu em Joinville, em consequência de varicela e problemas decorrentes de tratamentos inadequados e a morosidade de locomoção. Tudo isso fez Guilherme Meneghetti, órfão de mãe aos 7 anos, juntamente com seus irmãos mais velhos, Matilde Meneghetti e Ervino Meneghetti. Guilherme Meneghetti, criado pelo seu pai, se esquivava de respostas concretas e objetivas quando perguntado sobre sua infância. Tinha sua irmã mais velha, Matilde Meneghetti, como uma segunda mãe, mas devido ao seu pai não se casar pela segunda vez, achou melhor encaminhar a adolescente aos cuidados das tias devido à cultura da época. Guilherme foi criado pelo pai viúvo, com o apoio de seu irmão Ervino. Sendo assim, a cumplicidade e o protecionismo criados na solidão, na dor e no amor entre pai e filhos, que fez que Joseph não se casar novamente e se dedicar à criação dos filhos. Na vida adulta, Guilherme Meneghetti gostava da vida social e comunitária, integrando por um longo período o coral da Igreja Luterana. Foi membro ativo, atuando na diretoria em variadas funções da extinta Sociedade de Tiradores Progresso, que promovia a competição de tiro ao alvo e os famosos bailes de rei, bailes e festas de Páscoa e de Ano Novo. A festa da comunidade evangélica e os bailes da sociedade faziam parte do calendário social da família Meneghetti. Pai de 4 filhos, Ademar, Ivone, Roseli e Gerson, seu objetivo na vida estava voltado para o bem-estar da família, dar o melhor, bom estudo para os filhos, para ter uma vida mais fácil. Valores e preceitos morais e éticos, onde a maior lição de vida era o orgulho de si. Um menino de pé descalço, que acreditou em si, no seu sonho, na sua história, desenvolveu sabedoria de vida, ajudando na construção e desenvolvimento de nossa cidade. Comprou uma extensão de terra para plantio e criação de animais, o que permitiu a abertura e extensão das atuais ruas João Planichek e José Emendorfer, onde morou até o final de sua vida. Guilherme Meneghetti faleceu no dia 23 de junho de 1999. Então, com essa homenagem, senhora presidente e senhores vereadores, que com absoluta certeza serão aprovados pelos senhores, nós fazemos aqui uma breve homenagem à família Meneghetti, uma família empreendedora, uma família pioneira em nosso município, que representou, que representa e que ainda vai representar o desenvolvimento, a economia e a história de nosso município, que engrandece a nossa cidade com uma justa homenagem, que, como todos aqui dizem, deveria ser feita em vida, mas que, infelizmente, por condições legislativas, só nos permite que façamos isso agora. Então, deixo aqui o registro, deixo essa pequena homenagem à família Meneghetti e também à família Lesma, para que nós possamos fazer o jus àquilo que o senhor Guilherme Meneghetti fez pela nossa Jaraguá do Sul. Obrigado, senhora presidente, e eu peço que todos os senhores vereadores acompanhem o meu voto favorável. Obrigado. Vereador Eugênio Jurezek.
senhora presidente, senhores vereadores, nosso grande amigo Menegote, seu Valdemar, família presente, comunidade. Eu também quero deixar um abraço a essa família, pois quando eu vim lá de Irinópolis, eu presenciei a criação de porcos lá, junto com o pai e com a mãe, e ele descobriu que eu era açougueiro. E frequentei a casa do seu Valdemar Menegote, seu Guilherme e a sua esposa, né, fazendo linguiça e morcilha. Então, assim que começa a vida, e essa empresa crescer, né, eu tenho um carinho muito grande, sinto saudades eu vim lá de Irinópolis, né, e descobri que eu era um açougueiro e fui frequentar a casa de Deus, então para mim era uma honra. Né, então, deixo um abraço à família toda e que essa empresa cada vez cresça mais para o nosso crescimento, nosso município, como já está grande. E um abraço no coração de cada família do Menegote. Então, eu me sinto feliz em ver a família aqui. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto em votação. Dou por aprovado o projeto de lei ordinária número 132, em segunda votação, por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 137 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 137 de 2015, segunda votação. Autor, vereador Pedro Anacleto Garcia. Denomina via pública a rua 1442, Friedrich Mansky. Está em discussão o projeto. Em votação. Vereador Arlindo. Dou por aprovado o projeto de lei ordinária de número 137 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 138 de 2015. Projeto de lei número 138 de 2015, segunda votação. Autor, vereador Pedro Anacleto Garcia. Denomina via pública a rua 1443, Anita Valo Mansky. Está em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto de lei ordinária número 138 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 139 de 2015. Projeto de lei número 139 de 2015, autor, vereador Pedro Anacleto Garcia, denomina via pública a rua 1444, Ida Mansky. Está em discussão o projeto. Em votação. Obrigada. Dou por aprovado o projeto de lei número 139 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao secretário que faça a leitura. Indicação número 420 de 2015, referente trânsito, sinalização vertical, vereador João Alércio Fiancini. Indicação número 421 de 2015, referente lombada física, vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 422 de 2015, referente abrigo para passageiros de ônibus, vereadores Eugênio José Jurazek e Jair Pedri.
Indicação número 423/2015, referente a abrigo para passageiros de ônibus. Autores os vereadores Eugênio José Jurazek e Jair Pedre. Indicação número 424/2015, referente a abrigo para passageiro de ônibus, vereadores Eugênio José Jurazek e Jair Pedre. Indicação número 425/2015, referente a abrigo para passageiros de ônibus, vereador Eugênio José Jurazek e Jair Pedre. Indicação número 426/2015, referente a abrigo para passageiro de ônibus, autores os vereadores Eugênio José Jurazek e Jair Pedre. Indicação número 427/2015, referente a abrigo para passageiro de ônibus, autores os vereadores Eugênio José Jurazek e Jair Pedre. Indicação número 428/2015, referente a abrigo para passageiro de ônibus, autores os vereadores Eugênio José Jurazek e Jair Pedre. Indicação número 429/2015, referente a abrigo para passageiros de ônibus, autores os vereadores Eugênio José Jurazek e Jair Pedre. Indicação número 430/2015, referente a abrigo para passageiro de ônibus, autores os vereadores Eugênio José Jurazek e Jair Pedre. Indicação número 431/2015, referente a abrigo para passageiro de ônibus, autores vereadores Eugênio José Jurazek e Jair Pedre. Indicação número 432/2015, referente a abrigo para passageiros de ônibus, autores os vereadores Eugênio José Jurazek e Jair Pedre. Indicação número 433/2015, referente a abrigo para passageiro de ônibus, Eugênio José Jurazek e Jair Pedre. E, finalmente, uma indicação referente trânsito, mão única, autora a vereadora Natália Lúcia Petri. Estão em discussão as indicações. Vereador Eugênio Jurazek. Senhor presidente, eu pedi para o meu gabinete realizar o levantamento do completo da nossa barra sobre nossos pontos de ônibus. Essa é a rua das principais da cidade, corta os bairros 84, 99. Na semana passada entreguei o relatório ao secretário Rones e ao diretor de trânsito. Pedi para observar esse relatório que destine parte de 60 pontos de ônibus para a nossa grande barra. Novos pontos foram comprados para essa região. De acordo com o levantamento, são necessários 9 pontos de ônibus, troca por novos e reformas. Também pedi para eles que coloquem os pontos não só de um lado, do outro lado também. Porque hoje a nossa cidade, se você vê os pontos de ônibus, é tudo de um lado só. Então, o pessoal está, quando dá chuva, o pessoal está de um lado, tem que correr do outro para pegar os ônibus. Então, eu peço aos vereadores o voto favorável. Muito obrigado. Uma parte... Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero até parabenizar os vereadores que pediram os pontos de ônibus, que aqui está bem colocado o local exato. O vereador, essa semana estava com, que serve para todos nós, uma reunião com a diretoria de trânsito. Ele estava tentando localizar alguns locais que às vezes em algumas indicações aparece assim, solicitamos um ponto de ônibus nas imediações tal, né? E nunca é bem exato. Então eles pediram que quando os vereadores querem o ponto de ônibus naquele local, botar bem preciso, em frente ao número tal, em frente ao mercado tal, como até foi colocado aqui, isso é importante. A gente, quando teve a reunião, eles informaram a gente lá, então a gente já fez indicações com todos os dados. Muito obrigado. Jefferson. Vereador Eugênio, Eu não tive. uma preocupação minha, que a gente sabe que o próprio calçadão foi fechado por causa que os caminhões estacionavam na faixa de ciclista. E a colocação desses vários pontos de ônibus também vai ocasionar essa situação de os ônibus pararem em cima da faixa do ciclista no dia a dia. O que seria a saída? Se no calçadão não pode, nos bairros pode, no centro pode, então nós teríamos que definir uma situação para isso aí. Em algum lugar pode, outro lugar não pode, né?
Então, de que forma vai ser tratado isso? Um ciclista passando na faixa dele, de repente vem um ônibus na situação e estaciona na frente dele. O que ele vai fazer? Ele passa por cima da calçada ou vem pela rua? Então, é uma situação de se discutir, e eu acho que seria muito pertinente os engenheiros, as pessoas responsáveis da prefeitura, nos explicar de que forma poderia melhorar essa situação. É que hoje na Barra lá a gente tem paralelepípedo, então nós estamos no sistema velho. Agora, quando é o ser novo, a gente tem que fazer um levantamento para que a gente faça uma conversa. Acho que nós estamos conversando, nós estamos aqui defendendo os nossos eleitores, a nossa comunidade. Então, por que não a gente fazer uma reunião junto com o CUME, nós vereadores, para que vamos decidir isso, vamos decidir, porque nós estamos aqui para prestar serviço à comunidade. Continua em discussão as indicações. Em votação. Vereador Jeff, obrigada. Dou por aprovadas as indicações por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora o Tenente-Coronel Rogério Vonck, comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar, e o Tenente Antônio Benda, os quais irão discorrer sobre o projeto Cidadão da Paz. Agradecemos igualmente, mais uma vez, o Coronel Vonck e também o Tenente Benda por terem aceito o convite da Câmara, o convite do vereador Jair Pedre. Obrigada, vereador Jair. Seja bem-vindo. O senhor pode usar a tribuna ou falar daqui, como preferir. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a vereadora Natália, presidente desta casa, senhores vereadores. Fico mais uma vez lisonjeado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Jair, pela indicação, nos dando a oportunidade de apresentar aqui mais um projeto implantado pelo 14º Batalhão, que é denominado Cidadão da Paz. Eu vou fazer uma breve abertura, e aí o Tenente Benda, que é o coordenador do projeto, vai dar seguimento através da sua fala e também de apresentação de um vídeo. Então, esse projeto, cara presidente, senhores vereadores, ele já foi idealizado já ainda no comando do Coronel Gonçalves. Nós procuramos dar seguimento a todos os projetos quando assumimos em fevereiro, e esse era um dos projetos que só dependia dos recursos financeiros que tinham sido solicitados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário da nossa comarca. Felizmente, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, e em parceria com a Associação dos Conselhos de Segurança, a verba saiu em meados aí de abril, e aí a gente passou a elaborar um conteúdo para o projeto e divulgá-lo e realizá-lo nas escolas do nosso município. Ele basicamente, ele visa incutir nos adolescentes, que vai atingir um público de 14 a 16 anos, normalmente são alunos do 9º ano do ensino regular, com a ideia de respeito, limites e cooperação. São as 3 palavras-chave que envolvem esse projeto, que essas 3 palavras, elas levam ao conceito de cidadania e, consequentemente, a uma busca pela paz social, pelo equilíbrio, pela harmonia dentro da sociedade. Procura, dentro dessas falas dos nossos professores dentro de sala de aula, incutir no aluno essa cultura de paz, de que ele é responsável por tudo que possa eventualmente estar acontecendo na sua vida
e na vida das pessoas que convivem com ele e até na sua sociedade. Então, quase que jogando uma responsabilidade de que eles vão fazer a diferença no futuro, se querem uma sociedade de paz, uma sociedade com essa cultura de paz ou de violência como nós temos no dia de hoje. Então, mostrando, acho que elevando a moral desses adolescentes de que eles são, sim, muito responsáveis pelo que possa eventualmente acontecer no futuro. Em vez de ficar só reclamando, eles podem contribuir muito fazendo a sua parte. Então, basicamente é nesse sentido. Envolve da mesma forma que o PROERD, envolve família, envolve escola, envolve o Estado. Todos estão envolvidos, cada um fazendo a sua parte, realmente para criar essa cultura de paz no público adolescente, que é a nova geração que vem por aí e que pode fazer com que nós tenhamos uma sociedade mais justa e bem mais feliz. Então, eu passo a palavra ao Tenente Bendo, que vai detalhar um pouco mais sobre o projeto. Ele é o coordenador do projeto e também um dos professores, né? Então, consequentemente, a parte técnica agora ele vai poder passar e vai dar uma detalhada um pouco maior sobre isso. Por enquanto, muito obrigado. Senhora Presidente da nossa Casa, satisfação de estar aqui. Senhores vereadores, nosso ilustre comandante, quase nem precisa mais falar nada sobre o projeto, basicamente ele já pontuou quase toda a estrutura do projeto aqui. E obviamente também eu não falaria nada diferente, né? Meu comandante sempre fala a verdade e aquilo tudo que tem que ser dito, né? Nossos amigos que estão ali atrás, uma satisfação muito grande, amigos da imprensa também. Então, como o comandante bem disse, em determinado ponto, né, ao ele assumir o comando, já vindo de um projeto antecedente, de outra gestão, ele de uma forma bastante elogiável também admitiu este projeto e nós estamos agora executando ele. É um projeto realizado em parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, em especial com o Juizado Especial Criminal, onde a fonte de recurso é oriunda daquelas duas casas, se assim entendermos. Né? É um projeto um tanto quanto pomposo, né, comando? Ele aí gira em torno de recursos em torno de 70 mil reais, né? R$1 para nós, em sendo do erário público, nós consideramos com bastante valia, e 70 mil, então, nós vamos trabalhar com muito mais ainda. A Polícia Militar, então, diante daquele conceito primário lá do projeto, diante daquilo que foi previsto na gestão anterior, sentou, então, com vários policiais, em especial com os policiais do PROERD, trouxe todo o know-how que aqueles policiais tinham lá, e chegamos a bom termo, em discussão, com tudo aquilo que estava previsto na obra do Cidadão da Paz, do nosso Coronel Gonçalves, bem como dentro daquilo que o próprio know-how do PROERD e com que policiais que são afetos ou, né, que foram compatíveis com o perfil que a gente acha adequado para aquilo que a gente idealiza como Cidadão da Paz, chegamos a bom termo de gerar determinado raciocínio, onde que alguém que em determinado momento da história ou de sua vida, ele é um indivíduo e ele postula e busca esse ideal, que às vezes, por mais que possa ser utópico, é algo que jamais vai poder deixar de ser perseguido, que é algo chamado de cidadão da paz. Né? Dizendo para ele, como bem disse o comandante ali, somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Né? A Casa de Leis aqui em Jaraguá do Sul é boa se nós formos bons. A Polícia Militar é boa se nós formos bons. A escola que eu estudo é boa se eu for bom. Agora eu não posso querer uma escola boa se eu for ruim. Então me parece que o raciocínio é muito básico. E isso, nessa construção ali, partindo desse indivíduo que busca esse cidadão da paz, a gente vai formando um raciocínio tal e vai construindo uma representação gráfica que chega a ser a determinada conclusão, cuja qual leva o aluno a chegar ao seguinte raciocínio. Você, aluno, você, pessoa, que postula ser um cidadão da paz, você naturalmente estará dentro de alguns fundamentos básicos, que podem ser milhares,
mas 3 deles, dentro do nosso raciocínio, do know-how do PROED, chegamos à conclusão que é inadmissível que hoje se conviva numa sociedade ou em comum com algumas pessoas sem o respeito. Inadmissível que se viva hoje sem limites. E inadmissível que se viva hoje sem cooperação. Se quiser fazer isso, tem que morar, né? Sem isso, tem que morar em uma ilha. Sem cooperação não dá. Sem limites, eu vou bater no muro e vou quebrar o nariz. Sem respeito, eu não vou ter, né, um bom convívio em sociedade. Naturalmente, diante desses fundamentos básicos, eu também tenho algumas entidades formadoras, né, entidades envolvidas que me auxiliam nessa minha formação. A família, qualquer que seja meu formato de família, chamo a atenção aqui que não existe um formato ideal de família. Família boa é a minha, mas eu respeito muito a sua também. A minha com o pai e a mãe é muito importante, e a tua com o pai e o pai é importante também. A tua com a mãe e a mãe é importante também. Qualquer que seja o formato de família, hoje temos que tolerar, respeitar, tá bom? E escola. E dizer para ele que a escola, como entidade formadora, entidade envolvida também, ela tem um fundamento. Qual é o fundamento dessa escola hoje, e que está bastante confuso, e tenho 2 professores nessa casa de leis que não me deixam mentir aqui? A escola é o ambiente do conhecimento e do saber, porque a educação se traz de casa, se traz da família. Uma complementa a outra, obviamente, mas cada uma tem a sua coluna vertebral, o seu cerne ali, para que tenha o seu objetivo principal. E a terceira entidade envolvida neste processo é o Estado. Quem é este Estado? Este Estado, embora seja essa abstração, este ser que nós quase que não conseguimos pegá-lo, desde que o mundo é mundo, a sociedade é sociedade, a organização é a organização, nós temos entidades formais. E essas entidades são as que estão hoje, né? Criamos a cultura, né, às vezes um pouco hipócrita, de falarmos mal dos policiais, dos políticos, e os senhores sentem na pele isso daí, falarmos mal da administração pública, disso ou daquilo, mas é fato que é esse o formato. E é fato também, e é uma realidade, que ninguém inventou um formato mais adequado do que está hoje. Se você quer argumentar ou contra-argumentar alguma situação nesse sentido, que vá, desenvolva uma teoria, desenvolva uma tese, e, né, quem sabe até um novo formato de sociedade. Mas é verdade que você tem esta realidade hoje. Tá bom? E ao final dos 3 encontros, então, esse, como o comandante disse, é um projeto piloto, que passará por 10 escolas, são turmas do 9º ano, né, que nós entendemos como essenciais, onde que estarão saindo de um cenário e incluindo no ensino médio, né, e logo, logo eles serão donos dos seus próprios, né, de seu livre-arbítrio, né. A gente entende ser primordial levarmos essa discussão, essa reflexão até este público. E ao final, este aluno, dito tudo isso, concluso tudo isso em 3 encontros, ele receberá esse vídeo que os senhores irão assistir agora. Projeto Cidadão da Paz. Você vai acompanhar agora o resumo das lições aprendidas. Na primeira aula, aprendemos o conceito de um cidadão ideal. O cidadão da paz, que respeita os limites, os outros, as diferenças e a sociedade. Participa na escola, família e no bairro. E ainda que na família se gera o caráter e por isso ela deve ser observada de forma diferente, sem tirar a importância da escola e o Estado, pois todo cidadão da paz precisa ter respeito, limites e cooperação para uma melhor convivência na sociedade. Tais fundamentos são os alicerces básicos da vida civilizada, fazendo da família, escola e Estado as entidades formadoras do cidadão da paz. Na segunda aula, aprendemos que a segurança é universal e atemporal e que em algum momento foi criado um modelo para cuidar da segurança, que dentre outros nomes conhecemos como polícia. Aprendemos o conceito de segurança pública e o conceito de violência e também a ideia, os elementos, o conceito e a polícia dentro do Estado. E por fim, a missão institucional da Polícia Militar.
Por último, vimos os tipos e as causas de violência na escola e a busca de soluções, as classificações, complicações, os motivos e as implicações legais das drogas na escola e os valores cultuados pela sociedade e que promovem a paz. E fechando, as escolhas e a forma de pensar do cidadão da paz, a receita mágica e a forma das escolhas. Segurança por pessoas do bem. Para o bem das pessoas. Projeto Cidadão da Paz. Realização 14º Batalhão da Polícia Militar. Senhores, então seria isso daí. Coloco-me à disposição para eventuais perguntas e fiquem à vontade. Vereador proponente Jair Pedri. Bom, eu não queria, senhora presidente, nenhum questionamento, eu quero poder fazer alguns comentários, até porque o trabalho da polícia é conhecido por todos, né? A qualidade, principalmente as pessoas de bem. Né? E o senhor falou, tenente Benda, um ponto fundamental na vida de qualquer pessoa, em relação ao próximo, que é o respeito. Seja vereador, seja PM, seja advogado, seja um religioso, é o respeito. Tudo parte do respeito com o próximo. Neste folder aqui, que fala de respeito, limites e cooperação, repito aqui a sua fala, quando que na escola, tenente, nós aprendemos, né? Nós temos os ensinamentos, né? A educação em casa. Eu, como legislador que sou, muitas vezes, isso é uma coisa em outra esfera, não vamos polemizar aqui, mas quantas vezes, em algumas vezes, me tiram o direito de... Os legisladores maiores, né, nos tiram os direitos de muitas vezes sermos mais firmes, mais duros, como meu pai era comigo. Né? Como meu pai era comigo. Né? E a polícia, Coronel Benda e Tenente Benda, um dia eu serei. Faço votos. Quem sabe eu esteja profetizando. Amém. Eu também quero, aproveito não só para saudar o Tenente Benda, mas também o Tenente Coronel Wunck e também o Coronel Gonçalves, Tenente Coronel Gonçalves, né, que foi a pessoa que idealizou esse projeto, né, que da mesma forma como o senhor conduzia muito bem o nosso batalhão, né, conduzia muito bem o nosso batalhão. Poucas vezes, Tenente Benda, as pessoas se reportam a algumas categorias, como é a classe política, como é o policial, e se coloca no lado de lá do balcão. Né? Quantos policiais militares, senhores vereadores, morrem diariamente nesse país cumprindo a sua missão? E nós não temos essa repercussão na mídia, principalmente em grandes centros. Nós não temos essa repercussão. Né? Quem sabe os direitos humanos poderiam focar um pouquinho mais o trabalho do policial, que abre literalmente o peito para manter a ordem, né? A seriedade e o caminho de uma sociedade. Né? Então eu não posso, nem preciso fazer nenhum questionamento, só deixo aqui a minha saudação, né? Os parabéns, né? Ao comando, ao Tenente Benda em relação a esse trabalho. Eu encerro, né? Quem sabe misturando um pouquinho os assuntos, mas não foge também de segurança pública. A polícia há muito tempo, Tenente Benda, há muito tempo, quem sabe agora por eu ser vereador eu percebo isso com mais facilidade. Né? A polícia há muito tempo ela deixou de ser um agente de polícia e ela passou a ser um agente transformador da sociedade também. Um agente transformador, né? Transformando pessoas. Né? Quem sabe muitas vezes fazendo o que, por este mundo capitalista que a gente vive, aquelas pequenas lições e não menos importantes que a gente deveria receber em casa, o que a gente deveria dar para os nossos filhos, mas que a gente encontra através de programas iguais ao ProERG, né?
e também a esse programa Cidadão de Paz. Então eu quero não questioná-los e sim parabenizá-los por esse trabalho e dizer que, mais do que nunca, Tenente Coronel, as parcerias elas precisam existir, seja do Legislativo, seja dos conselhos comunitários, como é o caso, do Poder Judiciário e do Ministério Público de Santa Catarina, que é o que nós queremos, uma cidade mais sadia, moralmente falando, em termos de segurança, preservando a família e o respeito que a gente quer que cada cidadão tenha, para que todos nós possamos fazer o nosso papel bem feito. Se existe segurança pública, os vereadores vão bem, a sociedade vai bem, a economia vai bem, tudo vai bem, tudo parte também do respeito, é claro, mas da segurança pública que começa em programas iguais a esse. Então eu deixo aqui registrado a minha saudação ao nosso batalhão pelo excelente trabalho que tem feito nessa cidade. Obrigado. Vereador Amarildo Sartre. Tenente Benda, Tenente Coronel Vonk, para mim é muito importante constatar que hoje uma instituição como a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina se apega a uma coisa chamada transformação. É esse o ato. Até recentemente conversava com a vereadora Natália a respeito de algumas ações que existem dentro da escola, existem dentro da sociedade e que precisam de limites. E nós temos encontrado no Brasil muitas dificuldades por conta disso. E o peso de uma instituição como essa, querendo ser transformadora, querendo ser um agente de transformação, fazer com que a sociedade se engaje num tripé entre a escola, a família e o Estado, faz com que a gente tenha mais esperança. E o que é mais importante, nós precisamos dar total guarida a esse tipo de projetos para fazer, Tenente Benda, com que a nossa sociedade realmente recupere um outro ritmo, porque nós estamos num ritmo muito ruim. Nós temos muita dificuldade hoje de sermos realmente transformadores. A nossa sociedade, no presente instante, ela nos leva a refletir só sobre o prejuízo que nós recebemos ao longo desses últimos tempos de formação, tanto na família, como na escola, como no Estado. E a cada dia que a gente perpassa por essas situações, a gente consegue enxergar situações que não nos levam a um futuro bom. E esse tipo de ação leva a gente a acreditar que nós precisamos realmente recuperar o que nós perdemos. Porque, na verdade, o que o vereador Jair fala daquela lição dos nossos pais é algo que nós perdemos. E nós precisamos, sim, de limites, nós precisamos, sim, de uma coisa mais concreta, um caráter mais reto, nós precisamos muito disso. E isso faz com que a gente se encoraje a querer também, no dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas ações, também caminhar junto com vocês no sentido de fazer com que a nossa sociedade realmente se transforme. Parabéns pelo projeto e vamos juntos, vamos fazer com que a coisa aconteça. Perfeito, obrigado. Vereador Jefferson. Senhor presidente, quero cumprimentar o Tenente Benda, Tenente Coronel Vonk, e parabenizar realmente por esse trabalho. E a minha visão desse projeto é nada mais do que uma prevenção de uma futura ação. Como o vereador Jair falou, né, muitos policiais morrendo, né, vários tipos de pessoas na rua, que a gente não sabe do que cada um é capaz. Então, acho que muitas pessoas veem o trabalho da polícia por um outro lado, enquanto elas poderiam estar trabalhando em cima de prevenção e ação, para não fazer a ação. Ainda existe o meio termo. Está se iniciando um trabalho mais abrangente e, com certeza, esses alunos do 9º ano, né, futuramente não vão sofrer a ação
do próprio policial que esteve lá ensinando e mostrando como tem que crescer o cidadão, de que forma ele deve agir e de que forma que o próprio policial vai tratar ele no futuro próximo. Então, parabéns pelo projeto e estamos juntos. Que eu puder apoiar, estou à disposição. Obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Ainda antes de passar ao Tenente Coronel Vonck, ao Benda, para as considerações finais, nós também queremos aqui externar os nossos cumprimentos por mais um projeto educativo da Polícia Militar. Já tem o ProERD, né, que já é um projeto consolidado. E aqui, resumindo o que foi falado pelo vereador Jair, vereador Jefferson, a vereadora Marildo e os demais vereadores, eu tenho certeza que comungam da mesma ideia, tudo se transforma pela educação e através da educação. E essa educação que começa lá de casa, né, os verdadeiros valores que precisam urgentemente ser resgatados. Quando dá o hasteamento da bandeira pela ocasião do 7 de setembro, lá no comando da polícia, lembro que fiz uma fala nesse sentido. Hoje a sociedade busca ansiosamente resgatar os verdadeiros valores, aqueles valores que nos foram ensinados, aqueles valores que o vereador Jair coloca, aqueles valores que o próprio projeto coloca quando inclui a família, porque quando nós tivermos resgatado a célula máter da sociedade, que é a família, nós com certeza vamos ter bem menos problemas sociais, agravados por uma crise de autoridade que nós vivemos hoje. A criança não reconhece no pai e na mãe uma autoridade dentro de casa, vai para a escola, não reconhece a autoridade do professor, vai para uma empresa, não reconhece a autoridade do seu chefe, não reconhece a autoridade dos poderes constituídos, ou seja, os 3 poderes legislativo, executivo, judiciário. Por sua vez, nós vivemos uma séria crise de autoridade que precisa ser urgentemente resgatada. A Polícia Militar tem feito o seu trabalho nesse sentido, nós queremos parabenizar a instituição, sai à frente em mais um projeto importante. A Câmara de Vereadores tem se preocupado em trabalhar projetos educacionais, temos o Câmara Mirim, Câmara.com, outros projetos que eventualmente poderão surgir na casa, sempre buscando também fazer com que a Câmara participe da vida educacional do município, mas nada vai surtir um efeito melhor do que nós termos as famílias conscientes do seu papel. A criança não pode ser jogada na escola com a responsabilidade do professor educá-la. O professor tem a função de formar, de fazer com que ela aprimore os seus conhecimentos. A verdadeira educação sai de dentro de casa. Eu tive um professor na faculdade que dizia: a educação de um ser começa 100 anos antes do seu nascimento. Aí você tem que ver a vida dos seus antepassados, dos seus bisavós, dos seus tataravós, dos seus avós, e aí você vai repetindo, porque a história se repete. E se essa história for bem consolidada, nós com certeza teremos família repetindo os bons ensinamentos e os bons valores para que as nossas crianças tenham referência. Então hoje nós estamos realmente todos correndo atrás do mesmo ponto, de referências, de limites e de verdadeiros valores. Parabéns, Tenente Benda, parabéns, Tenente Coronel Vonck, parabéns ao vereador Jair pelo requerimento, pela iniciativa, e aos demais vereadores, todos aos pares desta casa, que sempre atentos aí aos problemas da comunidade, sempre acolhendo as iniciativas importantes desta Câmara de Vereadores. Eu passo as considerações finais ao Benda e depois para encerrar Senhora Presidente, a senhora permita que eu ok, desculpe, vereador Jair, uma parte. Obrigado, senhora vereadora presidente. Eu quero rapidamente, perfeito o seu comentário, no seu comentário, senhora presidente, e eu trago aqui um questionamento feito pela Silvia, essa moça primeira que está sentada aqui, e falou-se muito em família, falou-se em adolescentes, nós falamos de criança, mas o questionamento dela, e é oportuno, o que será trabalhado em relação ao pai e à mãe?
O que existe nesse projeto aqui, existe alguma coisa que seja focado o pai e a mãe para aquela criança que recebeu esse projeto, quando chegar em casa, o pai e a mãe terá também algum tipo de palestra, algum tipo de programação para o pai e para a mãe desse adolescente, dessa criança? Na verdade, o foco principal é levar para o aluno esta informação, né? E gerar essa reflexão de tal sorte que ele faça com que chegue até os pais isso daí. A gente vê com extrema dificuldade com que a gente, de fato, consiga ter esse link diretamente com o pai e a mãe, até porque talvez nós teríamos que fomentar um outro modelo de projeto, né? Mas a gente acredita que massificando e fazendo, como diz o ditado, né, professores podem me auxiliar nesse sentido, o aluno pode até não concordar com aquilo que ele ouve, mas a partir do instante que mexa com o seu cérebro, com o seu raciocínio, com a sua reflexão, alguma coisa está acontecendo ali dentro, então já é pertinente a informação. Se a partir do instante com que ele concorda ou não concorda, ou que haja esta reflexão, e levando isso até o ambiente, né, da sua família, a gente acredita que, de algum método, de alguma maneira, isso já estará transformando essa realidade. Tenente Benda, só reforçando, cada aluno vai levar o vídeo para casa, isso? Isto, o aluno recebe, bem oportuna a sua colocação, vereador, o aluno vai receber o folder, vai receber o bloco de anotação, a caneta, a camiseta, e este material estará sendo disponível oportunamente, ao final da conclusão do projeto, possivelmente até no nosso site, né? A gente deixa disponível no colégio, e a gente acredita que no próprio site a gente vai conseguir fazer um link ali para deixar disponível com que o aluno tenha acesso a isso daí no nosso canal do YouTube, alguma coisa assim. Beleza, obrigado. Tenente Coronel Vonk, para as suas considerações. Concluiu? Então, eu agradeço Obrigada. O comando acho que vai falar, né, nobre vereador, o comando vai fazer aqui o fechamento. Parabenizo os senhores, agradece pela oportunidade, por abrirem este espaço. E esta atitude dos senhores, as manifestações dos senhores, os olhares dos demais, a gente acredita e não tem dúvida que os senhores de fato são também cidadãos da paz, tá bom? Muito obrigado. Coronel Vonk. Obrigada, cara presidente. Senhores, eu gostei muito da fala aqui dos senhores e da senhora vereadora Natália. Nesse sentido, até verificar que sem a gente falar, acabou se visualizando essa questão do policial como um agente transformador. Felizmente, é o que eu venho incutindo, procurando incutir nos policiais. Fiz isso lá no trabalho de revitalização, que nós fizemos no primeiro semestre, no batalhão, tentando realmente incutir em cada policial esse poder que tem de fazer as coisas, de mudar as coisas, até porque, felizmente, dentro do nosso município, dentro do nosso estado, nós temos uma polícia militar, ou um policial militar bem visto, né, policial respeitado, e que tem essa liderança para fazer acontecer as coisas. E é isso que eu tenho procurado incutir nos policiais, né, dentro desse trabalho de mensagem do comando, dentro do conceito de comando. Então, vemos realmente fazendo esse papel, estamos procurando fazer esse papel, de fazer o papel preventivo, que é a nossa missão constitucional, nossa principal missão. Porque, normalmente, né, como se viu, a Polícia Militar sempre foi vista como muito repressiva, né, atuando, ela é muito eficaz nessa parte também, né, dá para se dizer que faz muito treinamento, mas o papel principal, acho que da polícia realmente, é trabalhar na prevenção, né, de crimes, e é isso que a gente vem procurando fazer. E esses projetos, temos outros projetos além do PROED, temos trabalhando com visitas, tanto em escolas, né, palestras em escolas, visita de alunos na nossa instituição, também para desmistificar, principalmente na criança, aquela ideia de que o polícia é só para prender, polícia é só para um agente armado ali para reprimir. Realmente a gente procura incutir essa questão de que ele é um amigo, que está ali para ajudar e, como se diz agora,
procurar transformar essa sociedade. Né? Nós, como policiais, acho que sentimos honrados em ter sido reconhecidos aqui hoje como um ente importante na transformação da sociedade. E essa mensagem, certamente, eu vou estar replicando aos nossos policiais, motivando eles a agirem dessa forma, seja em associação de moradores, seja nas APPs, seja nas escolas, onde quer que estejam, que eles sejam realmente reconhecidos como agente transformador. E isso que o Benda passou aqui, só para finalizar, é a mensagem que ele passou aqui, ele quase que estava dando a palestra na sala de aula, né? Na forma que ele se direcionava, era falando aos alunos o quão responsáveis realmente eles são por uma possível mudança. Né? Então, e todo mundo sabe que a mudança, podem ver qualquer palestra motivacional, ela parte de cada um. Né? A gente às vezes quer mudar a nossa rua, quer mudar nosso bairro, quer mudar a nossa cidade, mas a mudança parte da gente. E é com essa mudança que nós adotamos, ela começa a refletir no nosso entorno e vai abrangendo de forma multiplicadora e nós podemos conseguir os nossos objetivos. Então, mais uma vez, fica o nosso agradecimento pela oportunidade, parabenizar o Benda, que é o coordenador do projeto, e dizer que os policiais que hoje estão ministrando essas palestras estão se desdobrando, estão fazendo hora extra, estão indo muito além daquilo que exercem, porque não deixaram de fazer as atividades normais e a gente abraçou mais esse projeto. Com relação aos pais, nós temos o Proel de Pais, que também trata muito desses assuntos de cidadania. Ele é um pouco mais voltado para drogas, para saber lidar com as drogas, mas tem também os conceitos de cidadania, limites. Então, nós estamos incentivando as escolas, principalmente através das escolas, a formação de turmas de Proel de Pais. E nós temos instrutores à disposição, qualificados, capacitados para repassar esse tipo de informação aos pais. Acho que já é alguma coisa que nós temos hoje, né, que já a gente pode até, talvez, colocar ainda dentro dessas nossas palestras com os pais, algum conceito relacionado ao cidadão da paz, né, Benda, porque isso tudo é adaptável. No mais, presidente, muito obrigado pelo espaço, mais uma vez, e obrigado pelo apoio que vocês, todos os vereadores, que o senhor e a senhora sempre dispõem à Polícia Militar. Sempre que a gente solicita, sempre que a gente busca um apoio, a gente tem as portas abertas aqui desta casa. Muito obrigado. Ainda para complementar, hoje de manhã a Polícia Militar estava na rua também numa ação educativa, juntamente com o setor de trânsito da Prefeitura, Polícia Civil, fazendo uma blitz pela paz no trânsito, que é extremamente necessário, uma campanha educativa também para promover a paz no trânsito, que nós temos índices alarmantes aqui, né, coronel e tenente, pelo fato de as pessoas não terem a consciência necessária com relação ao trânsito. Então, parabéns por mais esta ação de hoje de manhã. Os senhores podem ficar à vontade para continuar ou para seguirem a sua agenda, porque nós temos ainda 2 vereadores inscritos para a palavra livre. Vereador Pedro, não? Vereador Jair também abriu mão. Vereador Eugênio, quer fazer uso? Também não? Obrigado, então, senhores vereadores. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradecemos a presença de todos. Encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 1º de outubro, quinta-feira, às 18 horas, a realizar-se na Igreja Luterana do bairro 3 Rios do Norte, por requerimento do vereador João Fiamoncini, uma sessão itinerante na próxima quinta-feira. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.